Impulse Response. Então nós estamos aqui com o software de edição da Valiton GP100 e eu vou falar hoje sobre o Impulse Response. Fica ligado aí na descrição do vídeo porque eu vou deixar uma pasta compartilhada em que vocês vão poder baixar uma série de Impulse Response que eu tenho e todos eles foram obtidos de forma gratuita. Então garimpei isso na internet e vou disponibilizar aqui para vocês, tá? Então olha só, o que é o Impulse Response, tá? Então o Impulse Response é a equalização proveniente do conjunto alto-falante e gabinete. Então, para quem não sabe ainda, quando a gente envia o sinal do amplificador, né, da parte de potência, para o alto-falante que está montado dentro de um gabinete, esse conjunto alto-falante e a caixa, a estrutura, que é o que a gente chama de gabinete, ele produz uma resposta em frequência. Então, o que seria essa resposta em frequência? Então, de forma bem simples, eu gosto sempre de falar que essa resposta em frequência é um tipo de equalização, e realmente é, tá? Então, quando a gente fala de timbre, a gente está se referindo exatamente a que frequências estão presentes naquele timbre. Por exemplo, então aqueles saudosistas, no caso eu também me incluo nesse rol, tá? Que gosta do som do amplificador valvulado, que gosta do som da válvula, é exatamente porque a gama de frequências contida naquele sinal proveniente do amplificador valvulado, essa gama de frequência define o timbre, aquilo que a gente escuta e que a gente aprendeu a gostar, né? Então hoje em dia, com o advento das pedaleiras digitais, eu consigo visualizar que cada vez mais a referência vão ser as simulações digitais e cada vez menos serão os amplificadores valvulados. Até que num futuro não muito distante, talvez a nossa referência seja o digital, que hoje em dia já está muito próximo do analógico, tá? Então aqui no meu setup eu costumo manter aqui um setup híbrido, né? Quando eu quero um timbre digital, eu tenho aqui a minha pedaleira, a GP100. E quando eu quero um timbre analógico, eu tenho meus pedaizinhos aqui, que eu gosto bastante. Então, entendido isso, que o Impulse Response nada mais é do que um equalizador de frequência, e entendido também que o amplificador e a estrutura produz essa equalização, então assim, ela atenua algumas frequências e ressalta outras frequências, isso tudo vai depender do tipo de gabinete, do tipo de alto-falante. Por exemplo, olha só aqui nós temos a resposta em frequência de um alto-falante. É o Celestion 30, tá? É um alto-falante muito conhecido, possui uma excelente resposta em frequência, tá ok? O timbre produzido por esse alto-falante é muito desejado pelos guitarristas. Então perceba que esse alto-falante aqui, olha só, ele atenua algumas gamas de frequência e ressalta outras, tá? Então esse aqui ressalta principalmente aqui, ó, essas frequências aqui no início do espectro do agudo. Assim como o microfone utilizado para captar esse som, tá? Aqui eu tenho um SM57, ó. Ele tem a sua resposta em frequência. Bem, como o Impulse Response ele é obtido a partir da resposta em frequência do gabinete e o microfone captura essa resposta em frequência, ele acaba sendo um somatório, tá? Ele acaba sendo um somatório do gabinete, do microfone, da equalização do amplificador. Então tudo isso vai ser empacotado na forma de um Impulse Response. Ok, e o que é que o Impulse Response faz? Olha só, aqui na nossa GP100, tá? E normalmente utilizo dessa forma aqui, ó, sem o Impulse Response. Por quê? Porque eu toco em casa, toco aqui no meu escritório e eu mando esse sinal aqui para o meu amplificador.
de tal forma que o meu alto-falante e aqui a minha caixa, né, minha estrutura vão fazer uma certa equalização. Então eu não preciso do Impulse Response. Entretanto, se eu quero enviar esse sinal, gravar esse sinal diretamente aqui na minha DAW, por exemplo, eu posso perfeitamente, acionar aqui o gabinete. Olha só, eu gosto bastante desse Impulse Response aqui. Vou até mostrar para vocês o timbre sem o Impulse Response e com o Impulse Response, tá? No caso, eu estou utilizando esse Rectifier SM57, que se eu não me engano vai junto ali na pasta compartilhada. Então, a Valiton GP100, ela tem aqui uma série de Impulse Responses nativos, tá? Quando tu compra a pedaleira, ela tem esses Impulse Response. E depois, ela tem uma série de slots aqui que eu preenchi tudo, tá? Mas pegou a pedaleira virgem, ela vai ter esses slots. E aí tu pode vir aqui, olha só, selecionar um determinado Impulse Response, que é um arquivo .wav, e tu diz, ó, em que posição tu quer colocar. Então a Valiton GP100 tem 20 slots, tá? Se eu escolher aqui o primeiro slot, por exemplo, ele vai apagar esse Impulse Response aqui nativo, que está simulando uma caixa 2 de 12, e vai carregar com o Impulse Response que tu escolheu. Então esse processo é muito simples, tá ok? Tu vem aqui, vai lá no teu computador, olha só, ele vai abrir aqui, por exemplo, meus Impulse Response estão aqui nessa pasta aqui, ó. Opa, eu quero esse aqui, ó, ok? Então eu posso carregar para dentro da minha Valiton GP100 e escolher qual é o slot que eu vou carregar esse Impulse Response. Então vamos escutar aqui. Então o som que vocês vão escutar, primeiramente, é sem o Impulse Response. Então aqui eu tenho uma trilha de áudio e eu gravei aqui um riff sem a utilização do Impulse Response. E logo em seguida, aqui eu gravei um outro áudio, que esse sim, eu escolhi um Impulse Response, aquele Rectifier, e vocês vão perceber nitidamente a diferença. Perfeito, tá? Então, quando que vocês vão utilizar o Impulse Response? Então, uma possibilidade de utilização do Impulse Response que eu recomendo bastante é se tu vai fazer uma gravação. E outra forma não menos importante e que os guitarristas vêm cada vez mais utilizando o Impulse Response é quando eles vão tocar ao vivo, tocar em um palco, tá ok? E daí tu vai mandar esse sinal da tua pedaleira, vai mandar ele em linha pro PA, tá ok? Então o que é que tu faz? Tu aciona aqui o teu Impulse Response da tua preferência. Então para todos que ficaram aqui até o final, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma pasta compartilhada e aí vou disponibilizar todos os meus Impulse Response. Tu pode ir lá baixar e testando um por um até tu encontrar aquele que é do teu melhor agrado, tá? Melhor forma de testar isso daí, fone de ouvido flat, né? Que é a curva de resposta em frequência, ela não interfere em nada na curva de resposta em frequência. A curva de resposta em frequência do fone de ouvido flat, ela é unitária, ela não interfere em nada, ela não faz nenhum tipo de ajuste de frequência. Tu pode utilizar esse fone de ouvido, acho até que é mais interessante, né? Enquanto tu tá timbrando, tu utilizar esse tipo de fone de ouvido flat
e aí tu vai ajustando ali para cada preset qual é o impulso response mais adequado.